Está começando agora o Rádio MP Entrevista, um programa do Ministério Público de Minas Gerais. Hoje o programa aborda um tema cada vez mais presente na sociedade: o acolhimento institucional de pessoas idosas e com deficiência, com o envelhecimento da população e as mudanças nas estruturas familiares, cresce o número de instituições e também a necessidade de fiscalização para garantir um cuidado mais digno e adequado. Para explicar como o Ministério Público de Minas Gerais atua nessa área e apresentar um projeto que fortalece a fiscalização, o Rádio MP Entrevista de hoje conversa com a promotora de justiça, Érica Matosinhos. Olá, promotora, seja muito bem-vinda ao Rádio MP Entrevista. Promotora, de que forma funciona esse programa Acolher com Dignidade? Ele foi pensado para auxiliar os promotores nas inspeções de acolhimento das instituições de longa permanência para pessoas idosas e para residências inclusivas, que é para jovens e adultos com deficiência. São pessoas com deficiência de 18 a 59 anos de idade. Porque tanto o CNMP quanto a legislação determina que o Ministério Público tem que fiscalizar essas instituições uma vez por ano. Essas inspeções, elas têm que ser realizadas com uma equipe multidisciplinar, composta por assistente social, psicólogo, arquiteto ou engenheiro. E até então, os integrantes do Ministério Público não tinham esse suporte dessa equipe multidisciplinar para realizar essas inspeções. Então, o projeto vem com esse objetivo de auxiliar os promotores, qualificar essa nossa atuação, de forma que a gente tenha uma análise mais padronizada e mais estruturada, mapeando todas as instituições de acolhimento do Estado, tendo uma análise mais global das irregularidades, das boas práticas que lá são exercidas, para qualificar a nossa atuação. Nós temos no Estado de Minas Gerais aproximadamente 800 instituições de acolhimento para pessoas idosas e para pessoas com deficiência. O objetivo do projeto é que no prazo de 3 anos o Ministério Público tenha ido com essa equipe multidisciplinar em todas essas 800 instituições. A partir da ida da equipe é feito um parecer psicossocial, um parecer da arquitetura ou da engenharia, um parecer jurídico. Se existe mais de uma instituição na comarca, a gente faz um diagnóstico sobre o que foi encontrado de maneira mais recorrente, aonde são os pontos de maior atenção pelo membro do Ministério Público, e a gente faz uma análise também da gestão pública, porque a gente entende que o acolhimento institucional é a última opção. O município ele tem que se estruturar com serviços da rede socioassistencial e da rede de saúde para manter, na medida do possível, as pessoas idosas e as pessoas com deficiência no próprio lar. Então, a gente sabe que vários serviços da rede socioassistencial evitam a institucionalização. Então, a gente faz essa análise também da gestão pública. Seria, assim, uma resposta a problemas como aquele daquela instituição em Belo Horizonte que desabou? Assim, existe uma preocupação extra do Ministério Público com isso? Nós temos uma enorme preocupação, em especial com as instituições de acolhimento para pessoa idosa. Porque nós temos envelhecido rápido. O índice de envelhecimento em grande parte dos municípios do Estado de Minas Gerais já é maior do que 100, ou seja, nós já temos mais pessoas idosas do que crianças e adolescentes. Belo Horizonte, por exemplo, o índice de envelhecimento é 128. Então, nós temos 128 pessoas idosas para 100 crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. E tem se aberto muitas instituições de acolhimento em virtude desse envelhecimento acelerado e da diminuição das famílias e da possibilidade de cuidar. Porque hoje, a maioria das cuidadoras são mulheres. E hoje as mulheres estão no mercado de trabalho. Então, as famílias estão tendo dificuldade em cuidar. E isso tem acarretado um número muito grande de instituições de acolhimento. Para você ter noção, só em Belo Horizonte nós temos aproximadamente 300 instituições de acolhimento. E o Ministério Público precisa se preparar para essa realidade. E o projeto vem com esse olhar, para que a gente tenha uma atuação mais planejada para essa política pública de acolhimento institucional. Qual que é a principal preocupação do Ministério Público, promotora, em relação a esse oferecimento de instituições aí? Onde é que está o principal problema, na opinião da senhora? O principal problema que eu vejo, Marco Aurélio, é entender o acolhimento institucional como uma política
pública, porque o cuidado hoje ele é um direito humano autônomo. Enquanto política pública, ele tem que estar no eixo estruturante de qualquer política pública que é pensada no Estado. E o que tem ocorrido no Estado de Minas Gerais, isso se replica para o Brasil inteiro, é que normalmente esses acolhimentos eles são feitos por instituições privadas, grande parte delas com fins lucrativos e de maneira muito assistencialista e caritativa, sem entender isso como uma política pública. E o que acarreta? Isso acarreta inúmeras violações de direito, mas não porque esses gestores dessas instituições têm a intenção deliberada de violar direitos, mas porque esse cuidado com viés caritativo e assistencialista, pensando só em casa, comida e roupa lavada, como eu falo, ele já não cabe mais. A pessoa ela tem que ser enxergada na sua individualidade, na sua privacidade, nos seus desejos, no que ela busca para a vida dela, tendo a opção de acordar a hora que quiser, tem que ter a opção de comer na medida do possível o que ela tem desejo de comer, tem que ter respeitado minimamente um recurso para que ela possa administrar. Isso não tem acontecido. E eu percebo assim que quanto mais o poder público está ausente dessas instituições, mais violações de direito a gente tem percebido. E eu te falo assim que uma instituição de acolhimento, para cuidar com dignidade de uma pessoa idosa, de uma pessoa com deficiência, ela deve, o custo per capita em torno de R$ 3.600 a R$ 6.600. E aí eu te pergunto, como é que uma instituição está acolhendo uma pessoa idosa sem suporte nenhum, consegue custear uma pessoa idosa com 70% do benefício dela, se ela for filantrópica, ou se ela for com fins lucrativos, normalmente a grande parte das instituições cobra esse percentual, é um salário mínimo. Como é que você vai cuidar com dignidade nesse cenário? É muito difícil. E aí a gente vê o que aconteceu em Belo Horizonte com aquela instituição que acabou caindo, né? Eu acho que falta também a gente falar da participação da família nisso tudo. A família, ela tem uma responsabilidade muito importante, mas não é a primordial. A responsabilidade hoje, isso é muito importante que a sociedade compreenda, a responsabilidade primordial hoje do cuidado é do poder público, com coparticipação da família, da sociedade também e do setor privado. Então, a obrigação de acompanhar essa pessoa idosa nas instituições de acolhimento, ela é do poder público e também da família. E a gente percebe, em vários momentos, a família deixa o familiar lá, porque não tem realmente condição de cuidar, mas deixa de visitar, não o acompanha como ele está sendo cuidado na instituição. Algumas instituições criam empecilhos para visitação, com horários muito reduzidos, normalmente no meio da tarde, em que o familiar que trabalha não tem condição de ir, e isso acaba gerando um pouco acompanhamento, tanto do poder público quanto dos familiares, do que ocorre dentro dessas instituições. Também a sociedade tem que estar dentro dessas instituições, e o setor privado também, porque isso hoje é uma responsabilidade coletiva, uma responsabilidade de todos nós. As famílias estão cada dia menores, e elas não têm condição de cuidar de maneira solitária, como vem acontecendo. Várias mulheres têm deixado suas profissões para cuidar dos familiares, mas quando esse familiar falece, essa mulher está sem recurso nenhum, porque não é pensado em nenhum benefício ou nenhum recurso para quem cuida. A Política Nacional do Cuidado, que é do final do ano de 2024, ela veio para nos fazer refletir sobre isso. Quando a gente pensa em cuidado digno, a gente tem que pensar em cuidado não só para quem está sendo cuidado, mas também para quem cuida, porque senão a gente fica nesse discurso que a responsabilidade é da família, da família, e acaba que o poder público não assume o papel que lhe cabe. E é por isso que é importante essa política dos cuidadores sociais, né, promotora? Sim, que Belo Horizonte tem um projeto inovador que inclusive está sendo replicado em âmbito nacional, que é o Programa Maior Cuidado, que é a previsão de um cuidador social nos lares das pessoas que precisam e que têm dificuldade de mobilidade, e ele fica em torno de 20 horas semanais naquela família, ajudando, sendo um refrigério para auxiliar nesse cuidado e também para que aquele cuidador possa, em algum momento daquele dia, usar aquele tempo para as suas questões pessoais, e quando o cuidador está lá e o cuidador social também está junto, ele ajuda esse cuidador familiar a entender qual a melhor forma de cuidar. Isso é tão importante, Marco Aurélio, que
Já existem pesquisas que comprovam que o programa Maior Cuidado aqui em Belo Horizonte, ele diminuiu o número de internações de pessoas idosas e quando há internação, diminui o tempo de permanência no hospital, porque o cuidado está sendo mais qualificado no seio da família. Então, isso tem ajudado muito e é uma excelente alternativa à institucionalização. Nós já fizemos inspeção em 314 instituições de acolhimento. Isso compreende, no ano de 2005, 94 comarcas, com 165 municípios inspecionados. Em 2026, 94 comarcas com 45 municípios inspecionados. Só para você ter uma ideia, nós não temos o dado consolidado de 2025, mas em 2026, nós conversamos, porque a gente faz questão de ter um diálogo com as pessoas institucionalizadas, mais de 2.091 pessoas idosas, pessoas com deficiência, que a gente dialogou com elas e entendeu um pouco da história de vida delas para verificar a melhor forma de atuação no Ministério Público. Essa foi a entrevista com a promotora de justiça Érica Matosinhos, que destacou a importância de uma atuação estruturada e multidisciplinar nas inspeções de instituições de acolhimento. Ela também reforçou que o cuidado deve ser entendido como um direito e uma política pública, com responsabilidade compartilhada entre poder público, família e sociedade. Garantir dignidade no cuidado é proteger direitos. O Rádio MP Entrevista de hoje fica por aqui. Até a próxima. Do Ministério Público de Minas Gerais, Marco Aurélio Franco. Rádio MP em todo lugar ao seu lado. Siga a gente nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br.